Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez juntos, crescendo em graça e conhecimento, tá bom? Aqui é seu irmão João Rodrigues, ministro do Evangelho da Graça. Vamos mais uma vez crescendo em graça e conhecimento e vamos para um assunto muito bom, de excelência, tá bom? Então, desde já convido a todo meu irmão, minha irmã, que vai estar assistindo essa mensagem, fazer anotações, né, examinar nas escrituras o que vai ser dito aqui, é muito importante. Então, o tema dessa mensagem é: a alma dos eleitos permanece na eternidade. Tá bom, meus amados irmãos? Preste muito bem atenção ao que eu acabei de dizer. A alma dos eleitos permanece na eternidade, ok? Então vamos lá. Então, hoje o assunto vai ser sobre alma, tá bom? Então, antes de entrar dentro do assunto, eu quero explicar aqui alguns termos, algumas colocações em relação à alma, tá bom? Então, preste muito bem atenção. Eu estarei falando hoje, de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra, sobre a alma a qual Cristo, Jesus de Nazaré, veio salvá-lo, tá bom? Então precisamos nós prestarmos muito bem atenção, tá bom? O que é alma, né? Então, porque muitas das vezes há uma confusão entre a alma que Cristo veio para o salvar, que é a vida eterna, e a alma no sentido de metanoia ou psique, tá bom? Então vamos lá. Então preste muito bem atenção. Eu não vou falar hoje sobre o psique, alma, o significado de psique. O significado de psique que se relata em relação à alma, eu estarei falando em outras mensagens ou em uma outra mensagem. O assunto hoje é, à luz da palavra do Criador, eu vou provar que, de acordo com a palavra do Criador, a alma do eleito ela permanece para a eternidade. Tá bom, meus amados irmãos? Então, o que está acontecendo muitas das vezes quando se trata sobre alma é que os irmãos confundem, tá bom? O psique, né, da alma com o significado de alma antes da queda de Adão. A alma que estava lá no Éden antes da queda. Aí vem a primeira pergunta para o meu irmão, para a minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Antes da queda, Adão tinha alma? Ou ele passou a ter alma só depois da queda? Essa é a pergunta. E eu respondo de imediato. Antes da queda de Adão, antes dele tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha alma. E depois da queda, ele continua com alma. Aí que vamos entender a colocação do psique da alma. O psique da alma e o que é alma. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito hoje. O foco hoje é falar sobre a salvação da alma, tá bom? Ou seja, a salvação que é a vida eterna da alma dos eleitos. Claro que os filhos da perdição, nem o espírito, nem a alma e nem o corpo terá para a eternidade. Nós sabemos claramente, mas já o espírito do eleito, a alma do eleito e o corpo glorificado do eleito permanecerá para a vida eterna. Jesus de Nazaré, preste muito bem atenção no que estou falando. Jesus de Nazaré não veio salvar espírito. Espírito não se salva. Espírito é eleito antes da fundação do mundo. Jesus, quando veio neste mundo, nesta terra, há 2000 anos atrás, ele veio para salvar a alma. Salvar a alma para a eternidade. Salvar, levar para a eternidade. Para a eternidade. Não veio salvar espírito. Vamos lá. Então, o texto base para nós começarmos hoje esse assunto vai estar em João, o capítulo de número 6, versículo 47. Então, acompanhe na palavra do Criador, tá bom? Para não misturarmos. E hoje eu estou falando aqui do significado alma antes da queda de Adão. Eu não estou falando aqui de alma como
vida, como pessoa ou coisa do tipo. Nós sabemos que na Bíblia tem diversos significados o termo alma. Por quê? Porque foi um padre, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia e colocou diversos significados. Mas eu estou falando aqui daquela alma que está antes da queda de Adão e que caiu, né, quando toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa alma, ela pecou, né, e aí é por isso que as escrituras falam na lei de Moisés que a alma que pecar, essa morrerá. A alma morreu, né? Aí nós vamos entender no decorrer da mensagem agora sobre essa questão. Por que que Jesus tinha de vir, né? Para que pudesse resgatar a alma, ressuscitar a alma, porque a alma tinha morrido. A alma dos eleitos também tinha morrido. Então vamos por parte. Vamos lá. Então João capítulo 6, 47, diz assim o texto: acompanhe comigo por gentileza. E outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro. Jesus de Nazaré veio para dar a vida eterna. Para dar a vida eterna dos eleitos. E essa vida eterna é na alma. Porque o Espírito já foi eleito antes da fundação do mundo. Vamos por parte, tá bom? Então, olha lá o que diz em João, capítulo 6, versículo 47. Com os olhos iluminados. Vamos lá. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Presta atenção. Aquele que crê em mim, ou seja, aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. E aqui eu faço a pergunta: essa vida eterna aqui, que ele está prometendo, é na alma ou é no espírito? Precisamos entender. Jesus não veio para salvar espírito. Como eu disse agora há pouco, espírito já foi eleito antes da fundação do mundo. Ele veio o que aqui? Ele veio dar a vida eterna em que? Na alma. E eu vou ler o texto novamente. Olha o que está dizendo. João 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o que é a palavra eterno, eterna, eternidade? Não é para sempre? Para a eternidade? Que vida é essa que ele veio dar para a eternidade? No fato dele dizer: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora vamos prestar atenção e examinar as escrituras a fundo para nós entender que aqui está falando de quê? Está falando do Espírito. Jesus veio para salvar espírito? Ou ele veio para salvar a alma? Ou ele veio para ressuscitar a alma? Vamos se entender. Então, quando é que nós... Porque muitas das vezes, outra coisa que eu quero explicar aqui para você, que muitas das vezes, principalmente a religião evangélica, dizem que para nós sermos filhos, a gente tem de crer. Quando crê, passa a ser filho. E não é assim que se funciona. A palavra de Deus fala que nós, no fato de ser filho, nós cremos, porque o crer vem para aqueles que é filho. Então, no fato de nós sermos filhos, filho no Espírito, nós cremos. Entendeu? Então, é só mudar as colocações. No fato de crer. O crer, ele vem primeiro? Não. O que vem primeiro é filho. No fato de nós ser filho, nós cremos na palavra da vida eterna. Então, quando Jesus fala em João, capítulo 6, 47, ele está dizendo assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Essa vida eterna que ele está falando aqui é para a eternidade. Essa vida que nós vivemos hoje, aqui na Terra, essa alma, ela é para a eternidade. Por quê? Porque nós cremos. Claro que nós vamos estar em uma outra habitação. A nossa alma vai estar num corpo glorificado, num corpo espiritual, em um outro... como é que eu posso dizer? Falando de outras palavras, nos lugares celestiais, ou no lugar celestial. É tanto que as escrituras falam que no antigo pacto, na antiga aliança, que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem aqui nesta terra. Então, a proposta de Jesus, quando ele veio na terra há 2000 anos atrás, ele veio salvar. Ele veio para salvar. E isso já foi concluído no madeiro. Lá na frente, a gente vai entender sobre isso aí. Então, qual é a missão de Jesus na terra? Ele não veio salvar carne e sangue.
Ele não veio, porque a carne e sangue a gente sabe que não herda o reino de Deus, que não herda o céu, que não vai para o céu. Nós sabemos que carne e sangue não vai. Aí entra a questão, ele veio salvar o espírito? Claro que não. Ele não veio salvar o espírito. Ele veio salvar a alma. A alma, essa alma que estava antes da queda de Adão, que quando ela toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, ela peca e ela morre. Outra coisa que eu quero que você entenda aqui, quando Adão toca no conhecimento, quando Adão toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, que a Bíblia diz que ele morre, tá entendendo ali? Observa que ali o espírito se aparta de Adão. Se aparta de Adão. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo chega a falar aos Coríntios, que o Criador reconcilia-se com o homem. Então, com o Espírito é reconciliar. Então, o Espírito de Deus, o Espírito se aparta de Adão quando ele toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas com o tempo depois, o Espírito do Senhor, o Senhor reconcilia com o homem, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios. E aí o que acontece? Adão, no fato de tocar, o Espírito se aparta de Adão e a alma dele morre de imediato quando ele toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que fala que a alma que pecar, esta certamente morrerá. Então, em João, vamos lá, em João capítulo 12, versículo 25, olha o que está dizendo. Capítulo 12, versículo 25, olha o que está dizendo a palavra do Criador. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. Que vida é essa que está sendo falada aqui nesse texto? Aqui está falando de uma vida terrena, de uma matéria, de um corpo? Está falando de espírito ou está falando da nossa alma? Aqui está falando de alma, meu irmão. E que vida é essa essa vida que nós estamos vivendo aqui? Tá entendendo? Eu vou explicar aqui que aqui no texto está falando de dois conceitos em relação à vida. Olha o que diz na parte A do versículo. Diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la. Quem ama a sua vida aqui nessa terra, perdê-la-á. E na continuação vai dizer assim: neste mundo aborrece. E aí diz assim: e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. Eu vou explicar aqui para você o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Quando a Bíblia fala aqui de aborrecer a sua vida, não é que eu tenho de ser aborrecido com a minha vida, que tem que ter ódio da minha vida. Não. Aqui é mostrar que a prioridade é o reino de Deus. E eu não devo me apegar ao mundo, às coisas do mundo. Você está entendendo? Porque se eu me prendo ao ser material, às riquezas e tudo, eu pereço aqui. Mas como nós somos escolhidos, somos eleitos, somos filhos, e no fato de ser filho, a gente se guarda disso. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha de ter bens. Pode ter bens? Claro que deve sim ter bens materiais. Porém, nunca colocar como prioridade ao reino de Deus. Então, o Filho de Deus, pelo incrível que pareça, nós, filhos de Deus, que cremos na palavra eterna do Criador, a gente tendo os bens materiais ou não, isso não importa. Isso para nós tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque o nosso alvo é para a eternidade, é voltar para a nossa pátria, né? Então preste muito bem atenção. Então olha o que está dizendo o texto, versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. Então quem ama a sua vida nesse mundo aqui, perdê-la. Não tem como a pessoa que é pegada às coisas a esse mundo, tá entendendo? Ter como voltar para a vida eterna, né? Então olha o que acontece. E na continuação do texto ele vai dizer assim: e quem neste mundo, qual é o mundo que nós estamos? Neste mundo, olha, aborrecerá, ou seja, priorizar
né, priorizar as coisas do Criador, guardará. Em outras palavras, diz conservará. A nossa alma é conservada a voltar. Tá entendendo? Para a nossa origem. Nós não somos desse mundo. É isso que a gente precisa entender. Então, ou melhor dizendo, João capítulo 10, versículo 27 e versículo 28, olha o que está dizendo. João, capítulo 10, vamos fazer a escritura, capítulo 10, versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aí o 28 vai falar: e dou-lhe a vida eterna. Que vida é essa? Que Jesus está dizendo aqui que ele dá a vida eterna para as ovelhas que o ouvem. Ele está falando aqui de espírito ou ele está falando da alma? Que ele daria a vida eterna. De quem que ele está falando aqui? Para quem seria essa vida eterna? Não faz sentido dizer que aqui é espírito. Porque segundo segundo o que está escrito em Efésios capítulo 1, no versículo 3, versículo 4 e versículo 5, fala que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. O nosso espírito foi eleito antes da fundação do mundo. Espírito não peca. Quem peca é a alma. Nós precisamos entender que, pelo incrível que pareça, a nossa alma é um campo de batalha, aonde ela está ali lutando constantemente. A carne lutando contra o espírito, e a alma ali, ó, naquele campo ali, faz ou não faz as obras da carne, faz o fruto do Espírito Santo e fica naquela peleja. Então, aqui não está dizendo de espírito, está falando da alma. João capítulo de número 10, versículo 28, ele vai dizer: e dou-lhe a vida eterna, e nunca perecerão. Ou seja, a salvação eterna, a salvação da alma, e nunca perecerão, e ninguém o arrebata da minha mão. Aqui fala da salvação da alma. E o que é a alma, meu irmão? Aqui nesse sentido, a alma é um ser inteligente que raciocina e toma as suas decisões. É a alma que decide o que deve fazer ou o que não deve fazer. Interessante que Jesus veio para esse propósito. Ele não veio para salvar espírito. Ele veio para salvar a alma daqueles que porventura, porque na verdade, meu irmão, preste muito bem atenção. Depois que Adão cai, que ele caiu, que a alma morre, presta atenção, toda a nação, todos os povos, até a cruz, estavam mortos. Então presta atenção. Nesse período, desde quando o homem cai até a cruz, nesse período, o que acontece? Quando uma pessoa, ela morria, quando essa matéria, não estou falando de alma, essa matéria aqui, o corpo, morria, que iria ao pó, porque do pó volta para o pó, como fala em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, né, que diz que a alma, ou melhor dizendo, o corpo volta para o pó, porque é do pó, e o espírito volta para Deus, porque é de Deus. Lembra que todas as vezes que um corpo vinha a perecer, o espírito volta para Deus. O espírito nunca ficaria, como é que eu posso dizer, no Hades, no inferno ou na sepultura. Então, a alma, pelo incrível que pareça, a alma dos eleitos, não estou falando aqui dos filhos da perdição, a alma dos eleitos, quando morria um eleito, o corpo, que é o pó, volta para a terra, para o pó. O espírito volta para Deus, porque é de Deus, como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, né? E a alma, ela também morria, e a alma, ela ia para um lugar da não existência, que é como se fosse, como é que eu posso dizer, o Hades,
a sepultura, o significado. Então preste muito bem atenção. Desde a queda de Adão até a cruz, todo ser humano quando morria, a alma, pelo incrível que pareça, ela também o padecia. Ela morria também junto com a matéria. E o espírito volta para Deus. Agora preste atenção. Quando Jesus ele vai no madeiro, pelo incrível que pareça, quando ele vai no madeiro, que ele morre, que ele ressuscita, ele traz de volta, ele ressuscita a alma dos eleitos. Pelo incrível que pareça, o Espírito não precisou ressuscitar, porque segundo a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o Espírito voltou para Deus. Quem morreu? Quem morreu foi a alma, junto com a matéria, com o corpo. Então Jesus, quando ele ressuscita, ele também ressuscita a alma dos eleitos. A alma dos eleitos não fica na sepultura. Ah, meu irmão, mas tem diversos textos no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, falando que a alma perece no pó, que não vai levar lembrança nenhuma. Verdade, meu irmão, antes da cruz, de fato, todo e qualquer ser humano, quando morria a alma, também morria junto com a matéria, com o corpo. Só que Cristo, ele ressuscitou no madeiro, e quando ele ressuscita, ele deu a vida eterna para todos aqueles que nele crê. E quem era que crê? Aqueles que de fato eram filhos. E quem foi que Jesus ressuscitou quando ele ressuscita? Quem foi que ele ressuscitou? A alma. Pelo incrível que pareça, ele ressuscita a alma dos eleitos. Ele não ressuscitou o Espírito, porque o Espírito, segundo a Bíblia, volta para Deus. Jesus ressuscitou a alma dos eleitos. É tanto que no Atos dos Apóstolos, quando o escritor lá escreve, que o próprio Jesus, sendo a primícia da ressurreição, Jesus, quando ele morre, quem morreu? Foi o Espírito de Jesus? Foi a alma de Jesus? O corpo de Jesus? Jesus, quando ele está no madeiro sendo crucificado, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi o Espírito de Jesus que foi para a sepultura. O Espírito voltou para Deus. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem foi ali para aquele túmulo? Foi o corpo de Jesus junto com a alma. Foi a alma que morreu, que pereceu. Quem morreu ali? A alma junto com o corpo. E no terceiro dia, a alma de Jesus, está bem explícito lá no Atos dos Apóstolos, que a alma de Jesus ressuscita em sua matéria no corpo. Que palavra maravilhosa! Eu estou provando. Então, quem Jesus ressuscitou ali? Quem estava ressuscitando ali? Era o Espírito de Jesus? Não era. Então, o propósito de Jesus de Nazaré era vir a este mundo, pregar a salvação eterna, mostrar que a nossa alma, a alma dos eleitos, é eterna. E por essa razão, quando ele está no madeiro, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Logo se entende que ali não ressuscitou o espírito, como também o espírito dos eleitos voltava para o Pai quando o ser humano morria. Eu estou sendo paciente, explicando com clareza em relação a isso aí para meus amados irmãos. Mas fica bem claro, bem explícito, que ali naquele túmulo, o corpo de Jesus junto com a alma morreu. E ficou ali 3 dias. E a alma de Jesus ressuscita com o corpo. Olha que palavra maravilhosa. Eu estou provando para você. Então, por que Jesus pregou a ressurreição da alma? Porque tudo aquilo que está morto e quer ressuscitar dá o sentido de ressurreição. Então, Jesus ressuscitou foi o espírito? Não. Ele ressuscitou foi o corpo biológico, a matéria adâmica? Não. Ele ressuscitou a alma dos eleitos que estavam mortos desde a queda de Adão até a cruz. E vou dar exemplo aqui para você de alguns, tem diversos exemplos. Quer um exemplo? Deixa eu falar para você. Olha, Enoque, quando ele morreu, o corpo voltou para o pó, o espírito voltou para Deus e a alma dele pereceu no Hades, na sepultura, no lugar chamado não existência.
Quer mais um exemplo de outra pessoa também que aconteceu da mesma forma? Todos os profetas verdadeiros de Cristo, tanto Elias, Eliseu, Ezequiel, Jonas, Abacuque e outros mais, todos eles, inclusive o próprio Adão, o próprio Abraão, Isaac, Jacó, todos os eleitos que caíram depois da queda de Adão até a cruz, esses eleitos, a alma deles ressuscitaram na ressurreição de Cristo no madeiro. É por isso que a Bíblia fala de duas ressurreições. E ressurreição na Bíblia é ressurreição da alma. Não é ressurreição de espírito e nem é ressurreição de um corpo carnal. O corpo que a Bíblia vai falar que a alma há de habitar para a eternidade é um corpo glorificado, é um corpo celestial, que o apóstolo Paulo explica isso perfeitamente nas suas cartas quando ele escreve para os cristãos em Corinto. Então preste muito bem atenção. Esse povo aí, desde a queda de Adão até a cruz, Jesus faz a primeira ressurreição. Ressuscitou a alma dos eleitos. É por isso que ele chega a falar para aqueles parentes de Lázaro e diz assim: aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou melhor dizendo, ou seja, o que Jesus de Nazaré está falando para aquele povo? Que ele ia fazer com que aquela pessoa que acreditou nele, e só acreditou porque é filho, é filha, ele ressuscitaria e daria a vida eterna. Daria o que? O sentido da alma para a eternidade. A alma do eleito não morre. O que morre é a alma como é que se diz? O que morre é o espírito que se acaba. O espírito, a alma e o corpo do predestinado à perdição, de fato, esses hão de se expandir, ou melhor dizendo, há de desaparecer da face da terra. Agora, o espírito do eleito, a alma do eleito e o corpo glorificado do eleito volta para o Criador, para a eternidade. O homem, ele é trino, tá entendendo? O homem pelo incrível que pareça, se você for analisar, antes da queda, o homem tinha espírito, tinha alma e tinha corpo. Você está entendendo? Depois da queda, o homem tem corpo, alma e espírito. Os eleitos de Cristo, os filhos predestinados que creram na mensagem da salvação, Jesus de Nazaré veio salvar a alma dos que estavam mortos, ressuscitar a alma daqueles que morreram da queda de Adão até o madeiro. E eu não estou falando aqui de salvação da mente. Uma outra oportunidade eu estarei falando da salvação da mente. O que acontece? É aqui que entra o problema, que os meus irmãos muitas das vezes confundem salvação eterna com a salvação da mente. A salvação eterna, ela já foi conquistada no madeiro por Cristo. Tudo já foi consumado. Tudo está completo, perfeito. Cristo já ressuscitou aqueles para a eternidade. Você está entendendo? Agora, a salvação da mente é outra coisa. Aqui é que entra o significado de alma no grego, que é o psique, tá bom? Que é um outro significado. É isso que os irmãos não conseguem separar. Quer um exemplo? Uma criança de 1 ano de nascido, ela tem alma, mas já foi ativado nela o psique? Né? Não foi. Por quê? Porque ela não sabe o que é certo e o que é errado ainda. Então precisa separar. Então quando os irmãos dizem, porque a alma do eleito vai voltar para o pó e só o espírito volta para Deus, tome cuidado, meu irmão. Porque não é bem assim. Nós precisamos ter cuidado. A alma do eleito, a eterna, ela vai ter de voltar para o Criador. É aquela alma que estava antes da queda, ela precisa voltar. E ela só volta quando ela adentra pela árvore da vida, que é Cristo Jesus. É isso que precisa entender. Então, uma criança de 1 ano de nascido, ela tem alma. E aquela alma que está naquela criança é uma alma pura, perfeita. Por quê? Porque não o seu psique, né? Aí é que entra a questão, aqui que os irmãos confundem, o seu psique não foi ainda ativado para saber o que é certo e para saber o que era errado. Aí algumas pessoas perguntam, quando foi que chegou
o ato de que Adão deveria tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E claro que isso também vai ser um outro assunto. Mas eu quero focar aqui e provar, à luz das Escrituras Sagradas, que os eleitos, de fato, terão as suas almas para a eternidade. Cristo, ele veio para isso. Ele não veio salvar espírito e nem veio salvar esse corpo, essa matéria adâmica aqui não. Ele veio salvar a alma dos eleitos. Agora, outra coisa que nós precisamos prestar muito bem atenção. Então, quando Jesus ressuscitou, vem a primeira ressurreição. Presta atenção nessa revelação da graça. Quando Jesus ressuscitou lá ao terceiro dia, ele ressuscitou a alma de todos os eleitos que morreram da queda de Adão até o madeiro. Ele ressuscitou. E um corpo glorificado. Não foi um corpo carnal, foi um corpo glorificado. Tá entendendo? E aqueles que viveram um período de transição antes da cruz, pós a cruz e até o ano 70, vem a segunda ressurreição. Eu vou dar exemplo de uma pessoa aqui, mas tem diversos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando Jesus ressuscita no madeiro, ou melhor dizendo, quando Jesus vai para o madeiro e ele é crucificado e morre e fica 3 dias no coração da terra, e quando ele está nesse procedimento aí, o apóstolo Paulo não tinha morrido ainda. O apóstolo Paulo, que era Saulo de Társio, ele estava em vida. Então o apóstolo Paulo não acompanhou os ensinamentos de Jesus de Nazaré, porém ele estava vivo naquela região, estudando com Gamaliel. Então, depois que Jesus ressuscita, ele tem um contato com Jesus. Então eu quero só explicar para você que esses irmãos, tanto João, melhor dizendo, tanto Tiago como Pedro, como os outros apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo, eles viveram o período de transição, né? O período antes da cruz, pós a cruz e foi até o ano 70. Então, para esses daí, na vinda de Jesus, que foi no ano 70, tá? Na destruição do templo e de Jerusalém, aí sim vem a segunda ressurreição, que acontece o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos eleitos. Quem eram os eleitos? Lembra que lá em Apocalipse tem uma passagem que os irmãos estavam clamando, pedindo justiça, a alma dos irmãos estava pedindo justiça ao Criador? Então, quando é que acontece esse ato aí de justiça? Quando o Senhor vem, destrói Jerusalém com o templo de Jerusalém no ano 70. É por isso que a Bíblia fala da segunda ressurreição. Para ficar melhor, bora ver se você entendeu. Da queda de Adão até a cruz, Jesus faz a primeira ressurreição. Ele ressuscita a alma dos eleitos. Não estou falando dos filhos da perdição. A alma dos eleitos, porque o Espírito já tinha voltado para Deus, porque é de Deus. Entendeu? E depois da cruz até o ano 70, Jesus faz a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos apóstolos, dos discípulos, né, dos seguidores que seguiram Jesus depois da cruz até o ano 70. Eu creio que você está entendendo. Então, o arrebatamento da igreja aconteceu no ano 70. Arrebatamento é quando o Criador Jesus tirou, quando ele veio, em Jerusalém, no ano 70, ele arrebata a alma dos eleitos que estava cativo no lugar não existência, na sepultura. Porque todos aqueles de Adão até a cruz, tá entendendo? Todos quando morria, a alma também morria junto com a matéria. Então, aqui é que entra o segredo da palavra de Cristo. Então vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que está dizendo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Olha o que está dizendo a palavra do Criador. Aqui é ao vivo, meu irmão. Se eu demorar a achar aqui, isso é normal, faz parte, né? Colossenses capítulo 1 e versículo de número... É isso? Cadê? Filipenses? Não é Filipenses, é Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o
primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, né? Então, ele é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro que o ressuscitou. Na sequência, ele ressuscita também aqueles eleitos que tinham morrido de Adão até a cruz. E no ano 70, ele faz a segunda ressurreição junto com o arrebatamento, aonde ele ressuscita a alma de todos os discípulos, os apóstolos que seguiam a ele em fidelidade. Ele ressuscita e faz o arrebatamento da igreja. Isso significa o arrebatamento da igreja. E para nós que estamos depois do ano 70, para nós não haverá mais ressurreição. Por quê, meu irmão João Rodrigues? Porque não há mais morte para nós. E quem não morre não precisa ressuscitar. Então, para nós que estamos depois do ano 70, tudo já está consumado, tudo já está perfeito. Nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo. Agora, o que acontece? Quando essa matéria aqui, tanto a minha como a sua, que está vendo essa mensagem, quando esse corpo aqui tombar, automaticamente, eu já receberei, você já recebe do Senhor um corpo glorificado, celestial, aonde a nossa alma, o nosso espírito permanece para sempre. O homem, eu tenho uma palavra aqui do original, o homem depois que volta para o Criador, depois que essa matéria aqui morre e nós recebemos um corpo glorificado e a nossa alma é restaurada, para a eternidade, como Jesus falou, ele veio salvar a nossa alma, meu irmão. Ele não veio salvar espírito nem carne. Quando ele salva a nossa alma, automaticamente nós recebemos um corpo glorificado, que é um corpo celestial. Então, depois que a gente volta para a nossa antiga morada, a nossa pátria celestial, tá entendendo? Aonde nós habitávamos antes da fundação do mundo, né? Olha o que acontece. Eu estava estudando o original dessa palavra. Quem nós somos depois que nós partimos para a eternidade? Esta é a palavra que eu estava pesquisando e achei interessante. O homem ele é triúnico. Nós somos triúnico. Nós somos espírito, nós somos alma e o corpo glorificado. Nós somos espírito, alma e o corpo glorificado. Entende, meu irmão? Agora, não confunda. Porque muitas das vezes, meu irmão, o que é alma? Aí o irmão fala assim, a alma é o psique. Ok, faz sentido. Mas e a alma antes da queda? Porque a alma depois da queda, ela é o psique, né? Mas Jesus veio salvar aquela alma que tinha morrido. Ele veio salvar para a vida eterna. Então tem dois significados aí, tem outros significados sobre alma, tá bom? Então nós precisamos estudar a fundo. A próxima mensagem eu vou estar falando sobre a alma antes da cruz, a alma antes da queda de Adão e depois da queda. Vamos continuar falando desse assunto. Então, para finalizar, de acordo com a palavra do Criador, a alma do eleito, não é a alma dos filhos da perdição. A alma do eleito, ela volta para Deus e tem a vida eterna. Jesus não veio a esse mundo para salvar espírito. Ele não veio a esse mundo para salvar sangue. Ele não veio a esse mundo para salvar carne. Ele veio para salvar a alma daqueles que morreram. Por quê? Porque Adão lançou o pecado no mundo, né? E a alma que pecar, essa morrerá. Então Cristo, que é a árvore da vida, ele veio ressuscitar a alma dos eleitos. Tá bom? Mas no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, fala que vai perecer, né? Para onde vai? Sim, o psique da alma, sim. Os sentimentos, as paixões, as lembranças dessa vida, sim, vai ficar, vai deixar aqui nessa terra, não vai voltar para a glória, para a eternidade. O que volta para lá é a alma e não o psique. O que é o psique? Eu expliquei agora há pouco. É o direito de te dar de entender o que é certo e o que é errado. E dei o exemplo de uma criança. Uma criança, ela tem alma, porém a alma dela é pura. Por quê? Porque nela não está ativado ainda o sentimento do psique, né? A metanoia. Então precisamos estudar mais a fundo em relação a isso aí.
Entendeu? Então, se antes da queda de Adão já tinha espírito, tinha alma e tinha corpo, por que agora a gente vem com essa tese de dizer que vai voltar só o espírito? Que não volta a alma? Que não volta, o corpo terreno não volta, mas o corpo glorificado espiritual sim. Amém, meus amados irmãos? Graça e paz e até a próxima mensagem.